Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou o Fábio Betti e hoje convidamos a Paula Scherer, que é empreendedora de impacto e especialista em desenvolvimento de negócios, com foco em bioeconomia, e está à frente de projetos na região amazônica, onde promove cadeias de suprimento florestal e fortalece o ecossistema de tecnologia alimentar sustentável. Formada em ciências gastronômicas pela PUC do Rio Grande do Sul, a trajetória combina empreendedorismo, consultoria estratégica e inovação para criar impactos positivos no setor de alimentos e saúde. E tudo isso com apenas 30 anos de idade. Por isso, o tema de nosso episódio de hoje não poderia ser outro. É possível ser jovem e experiente? Bom, Paulinha, antes de mais nada, vou te chamar de Paulinha, tá? Fica à vontade. A gente já se conheceu numa fila para pegar alimentos, a gente já fez uma call antes, então acho que a gente já tem um pouco de intimidade para a gente se chamar com carinho, né? Eu gosto muito disso. Então, Paulinha, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast, né, do Age Free World. Eu gostaria de começar justamente por essa pergunta. Você que ainda é bastante jovem, acredita que é possível ser jovem e já ter experiência para encarar o desafio de empreender numa área ainda bem nova, né, no seu caso, e num ambiente tão complexo como a Amazônia? Bom dia, Fábio. Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui falando de um tema tão importante. É difícil. Pergunta não tão simples, ainda bem que a gente tem um tempo aí para discorrer sobre. Eu acredito que, me apresentando aqui um pouco também, né, eu comecei minha carreira antes da minha própria formação, eu comecei botando a mão no batente, né, literalmente indo trabalhar e comecei de forma autônoma, vendendo biquíni na beira da praia. Primeiro empreendimento, né? O primeiro empreendimento foi vender biquíni na beira da praia. E eu acho que a primeira palavra foi coragem, assim. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça foi muita coragem. Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos. E eu acho que quando a gente fala de gerar experiência, né, para mim é muito de viver, né? Eu acho que foi muito da minha própria sede de viver as coisas e eu sempre fui muito empolgada em termos de inovação, em fazer as coisas de um jeito diferente. Sempre foi algo que motivou minha alma, né? Sempre foi algo que me levou ali adiante. E aí, ao longo da minha trajetória, acabei me formando em gastronomia. Então, voltei, né? Fui morar no Rio de Janeiro, vender biquíni. Não deu muito certo. Foi meu primeiro fail, assim. Foi a primeira vez que eu falei, ok, beleza, fecha. E acabei voltando para Porto Alegre. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu fiz gastronomia. E na época, eu tinha uma relação muito desafiadora com a parte de alimentos, né? Pela minha própria vida pessoal, eu tinha um contexto ali alimentar desafiador, eu tive vários desafios na minha adolescência com alimentos. E na época, muito da minha trajetória de cura foi encontrar alternativas de alimentação mais saudável, de aprender a me relacionar com a comida como um todo, e foi quando eu entrei para a cozinha. Foi quando eu comecei a cozinhar. No início eu cozinhava muito mal, coitados dos meus pais, que tiveram que provar um monte de bolo vegano sem gosto. Uhum. E aí eles olharam para mim e falaram, filha, por que você não estuda, né? Por que você, né? Tive muito esse apoio. E acabei indo para a faculdade, e na faculdade eu acho que foi onde despertou esse meu misto por gerar experiências e por querer fazer as coisas diferentes e por aprender. Foi porque eu vi que hoje o sistema alimentar que a gente vive, ele está fadado ao fracasso. Então, acho que essa foi a primeira provocação na minha vida que me fez querer arregaçar minhas mangas e falar, vou baixar minha cabeça e vou trabalhar por isso. Então, quando eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, nesse período, eu me apaixonei muito pela antropologia alimentar, acabei me aproximando muito de sistemas alimentares sustentáveis. E a primeira coisa que eu entendi, eu falei, nossa, a gente vive um mundo onde a gente entra dentro de um supermercado e a gente tem uma falsa sensação de que a gente é Deus, porque a gente pode simplesmente pegar, né, óbvio que tem a questão econômica, mas se não tivesse o dinheiro nesse contexto, a gente simplesmente pega o que está ali e leva para casa sem pensar como chegou. Uhum. Esse ciclo não está se reabastecendo, né?
É um ciclo de início, fim, de início, meio e final. E quando a gente fala de alimentos, a gente tem que ter o início, meio e início de novo. A gente tem que retornar para a terra. E foi quando eu comecei a buscar alternativas para desenvolver e trabalhar com coisas que eu gostasse, que me gerasse. E aí vem uma coisa que eu vejo muito da geração atual, né? A gente busca muito um propósito, né? Tem essa coisa do propósito, mas não que isso me fizesse também não ser proativa em relação a isso, né? Eu acho que a gente vive muitas vezes uma necessidade de encontrar o nosso propósito e acha que aquilo ali vai estar redondo, né? Que não vai, né? Vai ter várias falhas no meio disso, mas tu tem que ir tentando corrigir. E aí eu acho que isso foi o que me gerou muitas experiências, né? Eu fui muito aguçada em relação a isso. E prestei muitas consultorias, né? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi tentar solucionar um pouco o problema de desperdício de alimentos dentro de cozinha de restaurantes, né? Então foi uma coisa que eu identifiquei muito rápido, foi um problema que eu falei, gente, não pode ser. Tá fechando no negativo todo mês e tá indo comida fora, não tá batendo isso aqui para mim. Então eu criei um protocolinho, apliquei isso em alguns restaurantes, e aí foi aquela coisa de um indica o outro. E quando eu vi, eu já estava fazendo consultoria, já, né, fui procurada por isso. Depois eu fiz uma especialização meio sem querer, assim, em fermentação. Conheci o Sandor Katz, que é um grande nome, uma pessoa que escreveu a Bíblia da Fermentação Natural. Vi uma amiga incrível, que é a Letícia. Me apaixonei por esse contexto de fermentação e voltei para a PUC e falei, gente, tem uma área aqui que a gente não está olhando, né? E fiz minha conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso em cima de fermentação, e a partir disso surgiu a oportunidade de fazer uma consultoria para a indústria. Uhum. E na indústria foi muito legal, porque eu não me dei conta que eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu me dei conta anos depois. Né? Então, quando eu entrei para a indústria, simplesmente foi aquela coisa de, recebi um convite, comecei a trabalhar, não pensei muito sobre isso, foi super desafiador. E aí eu acho que vem um aspecto que é muito da minha personalidade mesmo. As pessoas olham para mim e falam, sabe fazer? Eu falo, não, mas eu vou aprender. E eu, de fato, aprendo. Né? Então, assim, eu nunca tive medo de fazer algo que eu não sabia. E aí, a partir disso, eu acho que foi quando eu descobri o empreendedorismo, né? Eu acabei desenvolvendo linhas de produtos, a gente acabou, né, quando a gente desenvolve um pipeline de um produto para uma indústria, a gente olha muitos aspectos de um negócio que eu nem sabia que existiam. E foi quando eu fui apresentada ao conceito de startup, né? Então, eu conheci aí o mundo das startups e que abracei isso, vivo isso, hoje é meu corpo e minha alma, né? Sou dona de algumas. Fala assim, algumas, que algumas? Conta. Temos algumas startups. Hoje a gente tem aqui a Terra é uma desenvolvedora de negócios pelo clima, então ela é uma venture builder que desenvolve startups, que foi uma feliz encontro na minha vida com a Júlia, minha sócia, e o Raimundo e o Humberto, onde a gente se uniu muito nesse propósito de via-se muito capital vindo para o Brasil, sendo olhado para o Brasil, falando, clima, sustentabilidade, e todo mundo que a gente conversava falava, mas os negócios não estão maduros, os negócios não têm empreendedores maduros o suficiente. E eu acho que entra muito na minha trajetória também, né? Eu fui uma pessoa que dos meus 20, ali desse momento que eu comecei a empreender com startup até ali meus 26, 27 anos, eu botei muito minha cara ao tapa e aprendi muito a fazer isso e eu me dediquei 100%. E empreender é muito difícil. Empreender, tu tem que abdicar de muitas coisas da tua vida, de muitas áreas, e eu fiz isso, de fato. Né? Eu me entreguei muito a esse caminho. E eu vi que realmente tem que ter uma determinada capacidade emocional de segurar determinadas coisas, que não é uma pessoa, não é a Paula, é uma aldeia inteira, né? Precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Precisa-se de uma aldeia inteira para criar uma empresa que de fato vai fazer uma diferença significativa no mundo. Então eu aprendi que boa parte desse processo no caminho ele é humano. Então foi quando eu comecei a me apaixonar pelas pessoas no caminho. E eu tive uma força muito grande de criar relacionamentos. Assim, eu acho que talvez o que mais me trouxe experiência não foi nem o que eu, Paula, vivi de fato, mas tanta gente ter confiado em mim para me passar as suas experiências, para acreditar que eu iria transformar aquilo na base, no fundamento de negócios que
não eram só o meu sonho, né? E aí entra um pouco do tipo de empreendedorismo que eu escolhi, que é o tipo de empreendedorismo de impacto, né? Então, eu nunca quis empreender simplesmente por desenvolver algo porque eu achava legal, porque eu achava bonitinho, ou porque, né, quero ter isso. Sempre foi algo de, tem um problema, vamos achar uma solução. E eu acho que isso me trouxe muita gente. Eu acho que hoje é possível ser jovem e experiente se tu também souber ouvir muito bem. Eu acho que esse foi meu maior diferencial de carreira. Eu me aproximei de pessoas que eu admirava e eu falei, me ajudem. Eu quero fazer, mas me ajudem. Eu não vou conseguir sozinha. E isso vem muito de... Teve uma coisa que tu falou que eu fiquei muito arrepiada, né? Que é o relacionamento entre o jovem e as pessoas mais velhas, ele ser honesto e a gente entender que tem como aprender dos dois lados. Né? Eu acho que essa é a beleza da vida, a gente tem como aprender dos dois lados. E nesse processo eu aprendi a pedir ajuda. Eu acho que talvez eu com 60 anos tenho o dobro ou o triplo de experiências que algumas pessoas, mas eu com 30 não tenho o olhar, a visão, a paciência, às vezes o intestino, né, para lidar com certas coisas. Então, eu não nasci pronta. Né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, para mim. Eu não nasci pronta e a maior certeza que eu tenho até hoje é que eu fui muito ajudada para chegar aqui na Amazônia hoje, fazendo o trabalho que eu estou me propondo a fazer, e ainda vou ser muito, de fato. Muito bom. Agora, uma primeira dúvida que eu tenho, né? Você teve uma formação muito boa, uma paixão muito grande, né? Por olhar realmente a questão do desperdício, né? O que te levou a escolher um caminho que não é solo, né? Como você mesmo disse, mas um caminho de empreender, mesmo que seja coletivamente, mas é um caminho de muito mais risco empreender, do que uma carreira na indústria. Que, por exemplo, quando você fala que você olhou bastante a questão do tema do desperdício, o maior tema o maior desafio que, por exemplo, tem uma rede de varejo alimentar, como uma dessas grandes, é a quebra. Compra muito alimento, sobra, faz o que com o alimento? Prejuízo. Então, para quem tem um olhar para esse tema, tem experiência, tem paixão, a gente tem muita oportunidade nas grandes organizações. Qual que foi, você acha, o seu ponto de inflexão, né, de vou para cá, vou para lá? Porque você trabalhou para a indústria, mas em algum momento você fala assim, não, mas o meu caminho é o caminho de empreender. Eu acho que foi quando eu percebi que existe uma necessidade de mudança sistêmica que hoje o varejo e a indústria não vão conseguir se adaptar na velocidade que a gente precisa. Então, eu lembro que eu sou uma pessoa que eu sou muito boa de criar soluções, né? Então, e já recebi muita proposta para entrar para a indústria por isso, assim, né? Imagino. Eu recebo alguma. Mas eu entendi que, dentro de um contexto de empreendedorismo, eu tenho um pouco mais de capacidade de testar e aprimorar rápido. E também eu acho que pela minha grande referência de família, assim, meus pais são empreendedores, eu cresci numa família empreendedora, meus irmãos viraram acadêmicos, eu acho que eu fui a única que seguiu o legado dos meus pais, mas eu sempre gostei da liberdade de poder trocar de rumo caso eu entendesse que no caminho aquele não era de fato o que eu acreditava ou o que estava certo, né? Eu acho que é isso, assim, quando a gente quer fazer uma mudança, redefinir, por exemplo, um sistema, mudar a ordem que um sistema acontece, a gente precisa ter uma sagacidade, uma perspicácia de fazer isso com muita humildade de que a gente vai errar muito nesse processo. E eu sentia que na indústria a gente não tinha muita margem de erro, né? Era tudo muito grande, era tudo muito volumoso, era tudo muito mais difícil, seja pelos volumes, ou pelas burocracias, ou por já ter a roda já gira, né? Então, parar a roda e voltar é muito mais trabalhoso. Dá um cavalo de pau no transatlântico, como costumo dizer, né? É tipo isso. Então, eu acreditei que eu poderia começar a mudança de um lugar um pouco menor, mas que quando tivesse consolidado, quando estivesse pronto, a gente conseguisse chegar nessas indústrias. E aí vem muito o modelo de negócio da Ecuia, né? O negócio que a gente tem hoje aqui na Amazônia. Ele é um negócio que ele é construído onde eu dependo diretamente da indústria e do varejo
terem o desejo, a vontade e buscarem se relacionar com produtos da Amazônia de alguma forma, mas a gente começa fazendo isso pelo ecossistema local. A gente começa fazendo isso primeiro para quem quer vender, não para quem quer comprar. Né? Então a gente muda um pouco a lógica para que quando a gente chegue lá, a gente chegue já no parâmetro que... Vou dar um exemplo prático, que eu acho que fica mais fácil, né? Mas o que acontece hoje quando a gente fala, por exemplo, de extrativismo de origem vegetal, quando a gente fala de produtos da sustentabilidade da biodiversidade da Amazônia, ou até da Mata Atlântica, a gente pode falar isso errado, né? Todos os biomas brasileiros têm suas particularidades dentro disso. A gente vê que hoje o mundo está pedindo cada vez mais por produtos de origem sustentável, é uma demanda, né? A gente está vendo que não é mais mudança climática, é uma nova realidade climática, né? Ela não vai mudar daqui para frente, vai ser assim. E a gente vai ter que se adaptar a isso, né? E é uma nova realidade. E quando a gente olha o papel das indústrias de alimentos e bebidas, comer é a coisa mais inerente que existe de nós, né? A gente precisa comer para sobreviver, é a única coisa que não tem classe social, não tem cor, não tem absolutamente nada. Todo mundo precisa se alimentar. Segurança alimentar é um princípio básico do direito humano. E é a primeira, né? É uma coisa super ameaçada pelo nosso relacionamento com a terra. Quando a gente vê o papel das indústrias, elas estão sendo altamente pressionadas para mudar esse padrão. O agro, né? Eles estão sendo pressionados para isso. E aí, quando eles vêm a buscar, por exemplo, uma solução como, eu quero começar a comprar de um arranjo produtivo sustentável da Amazônia, eles vão ligar lá para a Paula, ou para alguém que eles conhecem, vão falar, Paula, você tem camu-camu aí? Eu vou falar, 1 minuto, vou atrás. Começa, é muito difícil chegar no volume que eles precisam, no preço que eles estão acostumados, mas principalmente no padrão regulatório da indústria. A gente está falando de padrões sanitários e regulatórios para, por exemplo, fazer uma exportação, ou para vender um pão de açúcar, ou para vender um Carrefour, ou para vender numa grande rede de varejo. É muito difícil. Eu que trabalho com isso há 10 anos, quando eu recebo um protocolo de vigilância sanitária, quando eu recebo um protocolo de venda para a indústria, eu tenho palpitações no coração. Então, a gente entende que existe uma maturidade que precisa ser criada dentro desse ecossistema, para esse ecossistema, dentro das realidades da sociobiodiversidade local daqui. E hoje uma indústria, quando busca fazer isso diretamente, né, é muito custoso, é muito difícil. Então, a gente busca primeiro fazer isso, né, na base, para gerar valor agregado para eles, para qualificar esse ingrediente. Por exemplo, a castanha do Pará, que hoje, né, se a gente for ver o arranjo produtivo da castanha do Pará na Bolívia, ele é muito mais lucrativo que o do Brasil. Porque a gente não tem uma padronagem, a gente não consegue fazer essa questão regulatória, porque é muito difícil, demanda muito investimento, a logística é complexa, e não é o papel de uma determinada liderança, de um determinado território, se adequar a isso, mas trava, porque eles querem vender, a grande maioria deles querem vender, tem gente que quer comprar, mas aí quando isso acontece, fica aquela coisa de não sabemos o que fazer, e muitas vezes se perde o relacionamento, se perde a oportunidade, e vai comprar castanha do Pará na Bolívia. Né? Agora, a Amazônia, né? Eu tive a oportunidade de estar em Manaus no ano passado, né? Fui participar com plateia, né, do TEDx Amazônia, que aconteceu em dezembro de 2024, foi quando a gente se conheceu, e foram 5 dias no total que eu passei em Manaus, e eu não me lembro de um evento de tanta intensidade na minha vida, juro por Deus, eu tenho quase 60 anos, quando você fala disso, do dobro da idade, né, tenho quase 60, porque em 5 dias muita coisa aconteceu no palco, mas muito mais coisa aconteceu fora do palco, nas filas intermináveis para pegar comida, né, e nos eventos de networking e tal, foi quando a gente se conheceu. Eu conheci muitas pessoas parecidas, diferentes de você, mas parecidas no aspecto que estavam lá, sejam pessoas dos territórios mesmo, ou pessoas que migraram para os territórios e viram algo ali que parece que o mundo ainda não está vendo. E eu me encantei com isso, né? E eu resumo, mesmo correndo o risco de ser muito reducionista, eu resumo que tem algo que já nasceu, que não é que está nascendo, mas é desconhecido ainda, mas já está nascido, está parido, que é a combinação entre essas duas inteligências, né? A inteligência ancestral com a inteligência artificial, né? A sabedoria dos povos dos territórios com tecnologia. E isso me encantou, porque é quase como... não sei o quanto o mundo sabe disso, mas eu sei que o brasileiro
sudestino, vou colocar aqui, né, que eu estou em São Paulo, né, conversando com você hoje, mas o brasileiro não sabe. Ele ainda continua estereotipando a Amazônia, que é terra de índio, terra de grileiro, de garimpeiro, a floresta, a mata, e fica nisso, né? Fica num lugar meio lugar comum, sem conseguir. É como se olhasse de longe a Amazônia e não enxergasse o que está acontecendo debaixo das copas das árvores. Então, a minha pergunta é como que você descobriu isso, né? Como é que a Amazônia te chamou? Bom, vamos lá. Tem um termo de uma escritora americana que veio fazer passou muito tempo aqui com comunidades, etc. Ela falou no livro dela que o mundo ainda enxerga a Amazônia como uma barreira selvagem a ser transposta. Uhum. Então a gente olha como uma barreira selvagem. É como se fosse uma cerca viva de um desconhecido assustador, agressivo, violento, maltratado, e que tem um monte de coisa que a gente não conhece, com bichos estranhos, e na verdade eu acho que essa é a principal imagem que eu, Paula, luto muito para tirar. A Amazônia é incrível, a Amazônia é sexy, a Amazônia tem muita riqueza, é a coisa mais legal do mundo, a comida é maravilhosa, a gastronomia, o povo é educado, então assim, a gente precisa começar a tirar essa visão de coitadinha da Amazônia. Nossa, que medo, meu Deus, tu foi morar na Amazônia. E aí tem uma questão até de senso de pertencimento, porque eu não pertenço aqui, mas eu me identifico, mas eu também não pertenço mais de onde eu vim, porque as pessoas com quem eu me relaciono no Sul, no Sudeste, em geral, elas olham para mim como se fosse, meu Deus, que coragem, nossa, amiga, né? Esses dias eu fui visitar uns amigos meus em São Paulo, eles falaram, nossa, amiga, quando que tu vai trabalhar na ONU e salvar o mundo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vou, né? Eu falei, só porque eu fui para, sabe, só porque eu me desafiei a estar aqui. Uhum. E o rótulo, né? Assim, ela tá no meio da mata ali, cheio de... correndo o risco de pegar malária, não sei o quê. Fica toda uma imagem, né, estereotipada do que é a Amazônia, né? E do que é estar na Amazônia. É uma coisa aventureira, né? Muito louco isso. Não é tão diferente dos acampamentos que a gente vai fazer no meio de uma Mata Atlântica em São Paulo ali, que tu anda não é tão, sabe? Assim, é uma ideia muito criada. E aí a minha história com a Amazônia ela é muito bonita. Eu falo que foi um chamado. Eu não sei, assim, né? Eu tenho uma questão. Eu sou muito pragmática, mas às vezes eu falo, tem uma coisinha aqui que eu ainda não entendo por quê, mas eu vou seguir nela. E começou na faculdade, eu fui sorteada, né? A faculdade de gastronomia ela é muito legal, inclusive. Eu fiquei muito feliz de ter feito gastronomia na minha vida. E tinha uma cadeira que era culinária, formação de culinária brasileira. E eu fui sorteada para fazer Amazonas. E eu não fazia ideia. Né? Então comecei a pesquisar, comecei a olhar, e aí eu fiz tinha que fazer um prato principal, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa na temática de onde que foi sorteado. E aí era muito legal, porque tu podia pedir, né? Tu tinha um budget, né? A faculdade te dava um budget, tu podia pedir lá vários ingredientes. Eu falei, vou escolher esses aqui. Isso aqui eu nunca tinha nem provado, era um monte de coisa. Né? E eu lembro que a primeira coisa que eu provei foi tucupi. Na cestinha que vem, assim, eu provei o tal do tucupi, que eu tinha pesquisado e tal. E gente, eu pirei. Eu pirei completamente. Gostei muito, depois eu lembro que eu fiquei sempre meio presa a ingredientes do norte, assim, né? Toda prova autoral que eu fazia, eu buscava alguma coisa dali, eu falei, gente, me identifiquei com isso. E aí foi muito legal, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz logo que eu saí da faculdade foi uma consultoria para um restaurante amazonense em Santa Catarina. Uau. E aí entrei, conheci, que era o Thiago, que ele é do Pará. Ele trouxe a mãe dele para nos ensinar a fazer comida típica. Então, assim, foi minha primeira, né? Foi ali meu primeiro momento. E depois também tive a oportunidade, porque a gente tem muita fermentação aqui, né? Tive a oportunidade de, quando eu estava fazendo a formação ali com o Sandor, entender alguns preparos mais ancestrais fermentados. E eu brinco que, ao longo de toda a minha trajetória da Amazônia, sempre teve alguém, algum ingrediente, alguma história, algum item, alguma coisa que sempre esteve comigo ali. Uhum. Sempre. É muito doido mesmo, assim, porque estava sempre conectado. E aí eu lutei um pouco contra, assim, porque eu também fui, né, me desmistificando nesse processo, mas eu fui vindo para cá muitas vezes, né? Então eu vim para cá ao longo dos últimos 3 anos muitas vezes. E toda vez que eu vinha, eu falava,
eu sei que eu posso ajudar no problema que essas pessoas estão enfrentando aqui. E aí eu voltava para casa, deitava minha cabeça no travesseiro e falava, putz, a ignorância é uma bênção, porque antes eu não sabia. Agora eu sei. E aí eu nunca fui uma pessoa que conseguiu dormir com IC na cabeça. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? Então, eu acho que eu comecei a aceitar que existia um propósito dentro de tudo que eu fui ajudada, né? Lembra que muita gente me ajudou. Muita gente me deu oportunidade, me ensinou, me contratou mesmo sem eu saber fazer determinadas coisas, acreditou que eu ia correr atrás. E aí eu falei assim, talvez eu tenha sido tão ajudada para aprender a fazer tudo isso que eu sei fazer hoje, e que é muito difícil as pessoas, inclusive, entenderem, porque eu faço tanta coisa. Tem um propósito, que é passar para frente. Então, se hoje eu sei um pouco de desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de produto, física e química, logística, RH, e tudo que eu tive que aprender para estar fazendo o que eu estou fazendo, eu acho que era para conseguir criar esses arranjos que hoje é uma visão sistêmica para que a gente consiga corrigir alguns problemas. E acabei vindo numa oportunidade incrível, que é o modelo de negócio que a gente construiu com a Ecuia, que foi mão de muita gente legal. Então, contei muito com a ajuda do IDESAN, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, da Axel, da própria Terra, né? Então, tive muita gente pensante. E foi basicamente a história começou com um convite, né, do IDESAN de eu vir aqui fazer algumas pesquisas para solucionar um desafio que era hoje 70% do que a gente tem de exportação de alimentos que sai da Amazônia sai como matéria-prima bruta. Então tem baixíssimo valor agregado. Claro. E apesar de a gente ter hoje lei de informática e vários incentivos e muito investimento vindo para essas startups que estão surgindo seja de alimentos ou de tecnologias correlatas na região, elas não conseguiam chegar num nível de desenvolvimento que fosse num cenário competitivo a nível nacional. Nem falei global ainda. Né? Então, a gente via muito produto sendo desenvolvido, muita pesquisa sendo desenvolvida, mas baixíssima aplicação comercial de fato, ou baixíssimo alcance comercial de fato. Alguns motivos que a gente já pode saber de cara que são óbvios, que é a logística, que é a distância, né, que é tudo que a gente já meio que já sabe em relação a quando se trata de produtos da Amazônia, mas tinha uma coisa ali para mim que ficava, que é, poxa, eu estou no meio do ecossistema mais biodiverso do mundo. Biodiversidade e biotecnologia. Por que não está saindo daqui esse arranjo entre, exatamente o que tu trouxe anteriormente, entre o conhecimento ancestral, porque essa floresta que está aqui hoje, ela não era assim sempre, né? Então, aí entra um primeiro entendimento que existem milhares de pessoas embaixo da copa dessas árvores, fazendo com que essas árvores estejam lá. E não é simplesmente brotou, né? Isso são milhares e milhares de anos de cultivo, de relacionamento com a terra. E essas pessoas sabem, né, sobreviver dentro desses contextos, elas sabem viver bem dentro desses contextos, e a gente tem muito a aprender com elas. E aí eu ficava olhando e falava, gente, mas não é possível. Né? E era sempre assim, a gente quer vender mais, tal. Tem alguns lugares que não querem. Tem territórios que eles estão super bem, eles não querem, tá tudo ótimo. Mas tem lugares que eles têm excedente produtivo, tem lugares que eles querem desenvolver uma determinada tecnologia, existe esse desejo. Mas existe pouco suporte no sentido de... Eu falo muito, uma das coisas que eu mais falo é, querem mandar dinheiro? Mandem, mas mandem gente. Mande gente que esteja disposto a ouvir e ensinar. Com o chinelinho da humildade, porque, né, a gente tem que ter. Mas não é só dinheiro que a Amazônia precisa. A Amazônia precisa de mentes e corações abertos para que a gente solucione, de fato, as coisas do jeito certo. Eu acho que quando eu tomei a decisão, de fato, de vir, foi num evento que eu acabei vindo, e aí depois eu falei, quer saber, vou passar uns dias, mapeei ali e tal, e conheci uma mulher incrível, uma liderança indígena, e ela olhou para mim e ela falou, e a ajuda que a gente quer não é simplesmente alguém vai lá e deposita um Pix para a gente. A gente quer que venham aqui, que escutem nossas histórias, que comam nossa comida, que se encantem pela nossa cultura, que não nos
hostilizem quando a gente for conhecer a de vocês. E aí eu lembro quando eu falei isso, eu falei, putz, eu acho que chegou a hora de eu dar mais presença a isso, porque se eu quero, de fato, e aí não adianta, se tu vai lá e te pergunta, ô, seu Zusa, o que você tá precisando? Ele vai olhar para mim e falar, Paulo, tô precisando de um gerente comercial para botar meu produto lá na gôndola. Aí quando você vai ver, não, tá precisando de uma máquina. Ele tá precisando de um filtro, ele tá precisando de um ajuste no shelf life do produto. É por isso que o cara do mercado não tá comprando. Só que tu precisa sentar com ele, tomar um café, comer uma tapioca, para que tu consiga ir lá, entender, e aí tu capta que esse é o problema. Então tu precisa estar presente. É diferente do nosso modelo que já está tão girando que às vezes a gente fala, só aperta aqui essa rebiboca da parafuseta e segue o baile. Então aqui não, tá? A gente tem que parar e a gente tem que ter presença. E aí quando eu entendi que presença era o maior diferencial do que eu estava tentando fazer, eu tenho minhas coisinhas aí. Nossa, sensacional. E essa história me chama atenção, tem um ponto, né, nessa trajetória, que eu vou chamar de sorte, né, porque você foi sorteada para fazer um prato da Amazônia que poderia não ter sido você a sorteada. E a gente não saberia o que essa história, para que rumo essa história teria caminhado, né, poderia ser mais para frente esse chamado, ou talvez ele não viesse. Então tem um lado, né, eu gosto de dizer que a gente fala muito de meritocracia, então tem muitos elementos, é muito complexo a história de uma pessoa bem-sucedida, de um empreendedor, né? E às vezes também conta com a sorte, o sorteio, né? Um sorteio que te levou a olhar de uma outra forma para aquilo, e a partir dali você pegou esse fio e foi tecendo uma outra história, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho, e a gente estava falando isso no nosso esquenta, você é uma pessoa bem jovem, do Sul, branca, né? Chegando num lugar muito diferente. Que tipo de preconceitos você sofreu ou sofre por causa dessas características? Eu acho que eu vou segregar um pouco, assim, né? Uma é a visão global, que é, por exemplo, eu chegar... Recentemente eu fui num evento na Califórnia. Eu vou dar alguns exemplos práticos só para distinguir algumas coisas, né? Um evento na Califórnia. E, de fato, eu tenho hoje, mais ou menos, deve dar mais ou menos umas 12 empresas no total, assim, que não trabalho na gestão, hoje eu trabalho só na gestão da empresa que eu lido aqui na Amazônia, mas que, de alguma forma, ainda me relaciono, dou conselho, volta e meia me ligam, e enfim, que eu faço parte, que eu fiz parte, de alguma forma, da sua concepção. E quando eu falei, abri minha fala falando um pouco isso, né? No final da palestra, 4 pessoas vieram me chamar e falar, mas você é tão jovem, você não quer fazer, você não tem marido, E quase sempre você não tem marido, você não tem filhos, você não quer ter filhos. As pessoas sempre olham para mim e falam, você não quer ter filhos? Eu lembro que eu sempre que eu fico olhando, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, tipo, né? E às vezes até um pouco de descredibilidade, do tipo assim, não sabe de nada. É tão jovenzinha, não sabe de nada. O fato de ser mulher, eu acho que muitas vezes já aconteceu de entrar na sala e me olharem estranho, já fui muito assediada, né, em contextos de, vai lá, investidor, e aquela coisa bem tradicional de tu tá pedindo dinheiro, tu tá, né, captando dinheiro, tu sai para jantar com as pessoas, tu, né, tal, e aí a pessoa se acha no direito, né, de fazer alguma coisa. Então, para mim, sempre foi... Eu estabeleci muitas premissas de, por exemplo, eu nunca me relacionei com ninguém que eu trabalho, inclusive, às vezes, já tendo me apaixonado em situações que eu poderia ter construído um relacionamento, eu falei, não vou nem beijar, para não correr o risco de alguém chegar lá na frente e falar, ela chegou onde está, porque... Né? Mas, no contexto local, eu não chamaria de preconceito, eu chamaria de desconfiança. E com muita razão. O meu estereótipo foi um estereótipo que chegou aqui, prometeu muito, fez muito pouco, ou matou e destruiu. E não é que eu tenho, não é aquela coisa de, eu carrego a minha carga ancestral. Não é isso, não é nem romantizar, longe disso, tá? Porque não carrego, óbvio que carrego, mas não é nesse sentido de virar uma heroína branca, nunca foi meu intuito. É aceitar que, de fato, essas pessoas têm um trauma e elas têm um motivo para desconfiar. Só que isso é muito doloroso, porque nesse processo eu acabo vivendo coisas, eu acabo me colocando em situações que não são confortáveis. Porque confortável seria eu estar lá
em Florianópolis, na minha casa, com a minha família, num lugar onde eu já sou conhecida e reconhecida. Então, aqui eu ainda tenho todo um processo de baixar minha guarda, mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, porque se não mostrar que eu não sei o que eu estou fazendo, também não vão confiar em mim, mas de um jeito muito humilde de falar assim, eu não sou, eu sou eu, né? Não me confunda com quem já veio ou com quem virá depois de mim. E isso é uma responsabilidade muito grande, muito dolorida. Porque se eu vou lá e eu falo, vou fazer, é uma expectativa gigante, porque aqui essa galera não assina contrato, eles apertam tua mão. Que tem muito valor, né? Tem muito valor. E esse processo é muito dolorido e solitário. Isso para mim tem sido... eu falo que eu tô me reconhecendo, né, de novo, assim, porque tem muita coisa que eu, na minha bolha, não me desafiava a fazer, que é, por exemplo, vamos no forró. Nunca tinha ido no forró, sabe? Umas coisas assim, que agora eu vou e eu amo de paixão. Então, eu estou criando novos hábitos e me identificando com uma nova cultura, com um novo contexto local, de um lugar muito humilde, de assim, aqui é onde eu aprendo, aqui é onde eu consigo ensinar alguma coisa, e se a pessoa quiser aprender. Só que eu ganho muito não. Eu ganho muita, né? Eu ganho muito não, eu ganho muita desconfiança. Muita gente que olha e fala, não sabe de nada, chegou ontem, quer sentar na janelinha, essa menina vai desistir daqui a pouquinho. Dentro de casa, às vezes, né? Que eu falo dentro de casa, que eu trabalho muito com investidores de muitos lugares, e eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu não faria o trabalho que eu faço hoje se meu coração não fosse muito grande. E às vezes eu desmorono mesmo, e não tenho vergonha de desmoronar na frente de ninguém, nunca tive, nunca tive problema de chorar numa reunião. Isso pra mim é um negócio que as pessoas super... Né, eu tenho uma amiga minha que esses dias falou, amiga, acho que eu vou ser demitida, eu chorei com a minha chefe. Eu falei, cara, tu não vai ser demitida, fica tranquilo. Não estimulando que todo mundo saia chorando por aí, tá, gente? Mas a emoção existe por um motivo, né? E muitas vezes as pessoas falam, olha ela ali, vai burnoutar, não vai dar conta. Vai surtar, olha só, pegou uma carga maior que consegue lidar. Então, tem muita gente para apontar o dedo, mas eu ainda sinto que tem muito mais gente para... Hoje, felizmente, assim, não sei se eu construí isso ou se é sorte. Eu acho que eu tenho uma boa dosezinha de sorte e privilégio aí. De ter encontrado pessoas muito boas, com o coração no lugar certo, no meio do caminho, que olham para isso e que conseguem me abraçar e me acolher. Mas muito, assim, isso é uma das coisas mais frequentes, assim, que eu mais lido em terapia, tá? Imagino. E a gente olha, né, para o mundo hoje, a gente vê muitos jovens profissionais com muitas incertezas, porque as carreiras se transformaram completamente, as grandes organizações não são atraentes para ninguém, que dirá para pessoas que já vêm formatadas de uma outra maneira, por serem nativos digitais, agora estão nascendo os nativos de inteligência artificial também, a geração alfa, e claro que cria, quando eu escuto de pessoas da minha idade, né, da minha classe social, desqualificando os mais jovens, geração neném, não querem saber de nada, tal, eles de verdade não estão entendendo o que está acontecendo. Porque ser jovem neste mundo é muito complexo, é muito difícil. E talvez você pudesse falar um pouco livremente aqui, se teria algum conselho para dar para esses jovens que eventualmente poderiam caminhar para carreiras mais voltadas para sustentabilidade e inovação, reconhecendo que isso pode ser uma vocação muito potente do Brasil. Quando a gente olha os nossos recursos naturais, as nossas inteligências, as nossas múltiplas inteligências ancestrais e a nossa capacidade de conexão e com pessoas interessantes, com novas tecnologias, por mais que nós não tenhamos um parque tecnológico de inovação muito grande, a gente tem muitas iniciativas, mas não é, né, um dos mais conhecidos do mundo, a gente tem muito conhecimento e capacidade de conectar com esses outros parques ao redor do mundo, como você vem fazendo. Então, se tem algum conselho, alguma dica, quando você olha pessoas com a sua idade, né, 25, 30 anos, que não estão vivendo o que você está vivendo ainda, mas talvez tenha um mundo novo que não é ser engenheiro de tecnologia apenas. Bom, difícil, mas eu acho legal, porque hoje em dia, eu meio que eu brinco que no meu grupo de amigos eu tive um shift, né? Hoje em dia eu sou a pessoa que eles buscam
para esses conselhos. Uhum. E tem uma coisa que eu não sei se é bem exatamente um conselho, mas é uma afirmação, assim, que é quando a gente tenta fazer algo novo, e o mercado disso, né, esse mercado que a gente está falando, ele é novo, ele é jovem, como todos nós. Uhum. A gente tem que se provar muito no meio do caminho. E muito provavelmente a gente não vai ter referência, porque ninguém fez antes. Uhum. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem que aprender a fazer as coisas. Teve um conselho do meu pai que eu acho que mudou minha vida, que foi aprenda que, por mais que tu esteja chegando no modelo perfeito do que você idealizou, sempre vai ter problema. E uma das coisas que eu sinto que é a dificuldade entre, muitas vezes, o mais jovem e o mais velho, que a minha geração, que é os 30 ali, que a gente pegou o boom da internet, né? Eu falo que a gente teve Ninguém vai ser a geração que viu a vida antes do celular e o iPhone como a nossa, né? Então, a gente tem uma determinada perspicácia de conseguir entender que tem que dar uma... Os meus pais sempre foram, né? Eu lembro muito do meu pai nessas horas. Meu pai sempre falou assim, filha, não adianta, bota a barriga no balcão e vai trabalhar. É a única coisa, é isso que dignifica, é isso que vai te fazer crescer. Vai trabalhar, independente de estar feliz ou triste. E eu vejo que a geração atual já tem uma vertente um pouco diferente de, não, eu vou ser feliz e aí eu vou trabalhar, né? Ou eu vou ser feliz no meu trabalho. Essa sensação que a gente tem de que as coisas não são conectas, que a vida pessoal, a vida profissional, a vida amorosa são coisas separadas, isso não existe. Então, para mim, essa é a primeira coisa, assim. Uhum. E aí, se calque de caminhos que tu consiga ter suporte de referências, porque se a gente está fazendo algo novo, não vai ter ninguém que a gente vai pegar e vai fazer assim, Ctrl+C, Ctrl+V e vai fazer a nossa. Uhum. Mas busque referências de pessoas que nesses problemas diários, que vai ser dinheiro, o fluxo de caixa, o caminhão tombou, inundou minha casa, que é os BO que te deixam, desestabilizam, busque referências. Tenha pessoas por perto que já passaram por isso, porque elas têm mais intestino que tu. Tá tudo bem. Né? Então, o caminho é solitário, tu contigo mesma, tu não vai ter uma referência, mas rede de apoio, né? Porque não é fácil fazer coisas novas. E tem muita gente querendo fazer coisa nova, tem muita gente mais velha querendo fazer coisa nova também, sabe? Eu vejo muito isso acontecer. Então, acho que o meu conselho é isso, assim, busque ter rede de apoio e coragem, muita coragem. Paulinha, como eu te falei no Esquenta, né, tem uma hora que a gente precisa terminar na linha do, pô, não deu para falar tudo que a gente gostaria, né, mas é assim mesmo, e você está aí com toda aí uma agenda bem pesada para receber os gringos semana que vem, né, para visitar aí. Os gringos estão muito interessados, né, em saber o que você está fazendo, o que está fazendo na Amazônia, né? Mas antes de encerrar, queria te deixar aí para complementar o que você acha que gostaria de complementar, algo que você não tenha dito. Eu sempre, quando eu faço entrevistas no meu trabalho de consultoria, eu tenho lá minha pauta, tal, um pouco mais rígida do que dessa conversa hoje aqui, que foi muito mais fluxo, mas eu sempre faço uma pergunta assim, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Você gostaria de ter respondido? Então, faço essa para você agora. Não, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de tudo. Eu gosto muito do tema, assim, eu fico muito feliz. E eu acho que a única coisa que eu gostaria de deixar, assim, é que a gente precisa muito de diferentes pontos de vista para criar um novo que contemple o tipo de humanidade e mundo que a gente quer viver, porque a gente é plural. E se a gente não aprender a escutar uns aos outros e dividir as experiências, a gente nunca vai conseguir, de fato, compreender todos esses pontos de vista, ser empático com eles e trabalhar por eles, né? Então, eu acho que meu conselho para quem está empreendendo ou buscando negócios para trabalhar, de qualquer idade, independente de qual seja, se desafie também a estar em núcleos onde essas trocas elas vão te enriquecer. Então, eu fico muito feliz quando eu posso contratar alguém jovem para botar com uma pessoa um pouco mais velha, fazer times mesclados, porque eu acho que isso é o que a gente precisa no momento que a gente está de mundo, assim, né? A gente precisa construir um mundo para o futuro. E tem muita gente que está aqui há mais tempo que já viu as coisas que a gente não viu. E a gente que tem uma mentalidade, uma pluralidade que vem aí da IADA, do mundo digital, e uma sagacidade de, às vezes, perceber coisas que as pessoas que não tiveram essa formação têm. Então, eu acho que a troca, o que eu faço aqui é isso.
olhar para a minha visão com a visão dos outros, né? Essa troca. E muita humildade no processo, assim. E aí eu acho que, de fato, a gente consegue começar a criar sistemas mais funcionais e sustentáveis, de fato. Amém. Querida, muito, muito obrigado mesmo. Foi incrível a nossa conversa. Muito obrigado. Eu também queria agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado. Não se esqueçam de seguir o Age Free Worlds para mais episódios como esse no site também, que é o mesmo nome, né? Age-Free.Worlds, só escrever isso no URL já chega ao site. E a gente vai seguir desmistificando o preconceito etário e mostrando que o valor de uma pessoa não está na idade, mas no que ela faz, como a gente fez hoje. E no próximo episódio, vamos na outra ponta de nossa balança etária. A gente terá como convidado especial, eu não vou falar o nome dela para deixar em suspense, mas a gente vai ter como convidado especial uma futurista que não precisa de bola cristal nem cartas de tarô para imaginar e construir futuros possíveis. Não perca. Você também não perca, tá bom? Pode deixar. Até logo mais. Tchau.